Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Giancarlo pelo convite, por estar participando aqui dessa parte do evento. Me sinto muito honrada de estar aqui contando um pouquinho da minha trajetória de pesquisadora, né, que é uma parte da minha vida que eu me orgulho muito. Então, eu espero que esse breve relato que eu irei fazer agora possa de alguma forma servir de estímulo para as meninas e para as mulheres que estão iniciando nas pesquisas. Eu farei aqui uma breve apresentação da minha trajetória e espero que vocês gostem. Essa minha trajetória eu resolvi chamar de Eu Pesquisadora e Mãe, a minha trajetória. Porque a minha trajetória de pesquisadora envolve muito ser mãe. Uma trajetória não pode ser desvinculada da outra, né? Porque eu fui mãe enquanto eu estava muito ativa nas minhas atividades de pesquisa. Então, as duas funções se confundem, né, em muitos momentos da minha vida. Então, não tinha como eu separar essas duas funções. E para vocês me conhecerem um pouquinho, né, eu sou Eliane Macedo Sobrinho Santos, sou médica veterinária formada na Universidade Federal de Viçosa, sou especialista em gerência de projetos pela Fundação Getúlio Vargas, mestre em ciências agrárias pela UFMG e em 2017 concluí o meu doutorado em ciências da saúde na Unimontes. E a minha vida acadêmica, ela sempre esteve muito atrelada à minha vida profissional, né? Eu iniciei logo depois da minha formatura em Viçosa, no Instituto Mineiro de Agropecuária. Foi uma trajetória muito breve. Rapidamente eu passei para a Valer, que é uma empresa de produtos veterinários, onde eu iniciei com mais ênfase a minha vida de pesquisadora. Por que eu falo com mais ênfase? Porque ainda na universidade eu fiz muitas atividades de pesquisa, eu era aluna de iniciação científica, né? Então desde a universidade eu já conseguia desenvolver pesquisas. Mas foi na Valer que eu pude me aprofundar neste campo. Fiquei 7 anos nessa empresa, trabalhando no setor de pesquisa, desenvolvendo produtos veterinários, principalmente vacinas, e eu estava inserida num setor de controle de qualidade de vacinas. Então, eu desenvolvia metodologias para controlar a qualidade das vacinas que eram produzidas. Depois de 7 anos, eu prestei concurso no INCA e fui para o Rio de Janeiro, onde eu fiquei lá também no setor de pesquisa, trabalhando com animais de laboratório, com pesquisas voltadas para o câncer. Logo em seguida, vim para o IFNMG, campus em Araçuaí, no ano de 2011. A minha trajetória como pesquisadora envolve diversos temas, porque eu sempre fui norteada pelo fato de que tudo na vida da gente é uma questão de oportunidade. Então, a gente não pode deixar escapar as oportunidades, né? E as minhas pesquisas também, elas sempre foram norteadas pelo local onde eu estava inserida, né? Porque eu sempre me preocupei muito em destinar as minhas pesquisas para o desenvolvimento regional, para o desenvolvimento aonde eu estava prestando algum serviço. Então, eu trabalhei com diversos temas, né, nas minhas pesquisas, desde compostagem, controle de qualidades de vacina utilizando métodos in vitro, controle de qualidades de vacina utilizando métodos in vivo,
Trabalhei muito com animais de laboratório, produção e nutrição animal, que é a minha área hoje no Instituto, qualidade sanitária de alimentos, bioinformática, marcadores moleculares do câncer, com muita ênfase no meu doutorado, fitoterapia, que é uma linha de pesquisa que eu sigo até hoje, forragicultura, leishmaniose e posse responsável, apicultura, e todos esses temas que eu desenvolvi, pesquisa, eu nunca deixei de ser mulher e mãe para desenvolver qualquer uma das pesquisas que envolvesse algum desses temas. E eu vou contar um pouquinho da trajetória da minha vida de pesquisadora pelos artigos que eu consegui publicar, né? Porque a minha vida de pesquisadora dá para ser contada pelas minhas publicações, pelos produtos que eu consegui gerar, né? E como eu falei que as pesquisas que eu desenvolvi estão sempre voltadas para o ambiente onde eu estou inserida. Então, foi na Valê, né, que eu consegui dar mais ênfase à minha vida de pesquisadora e eu desenvolvi diversas metodologias in vitro para controle de qualidade de vacinas contra clostridioses de bovinos. Então, eu pude desenvolver o limite de floculação, que é uma metodologia utilizada, né, para controlar vacinas. Então, eu buscava a sustentabilidade através do desenvolvimento de métodos alternativos. Por que métodos alternativos? Porque o controle de qualidade desses produtos utiliza muito animais de laboratório. Então, desenvolvendo métodos in vitro, seria possível reduzir a quantidade do número de animais em pesquisas, né? Uma outra coisa que sempre me chamou muita atenção também e que desde o início e até hoje eu procuro desenvolver pesquisas é utilizando produtos naturais, principalmente as plantas do cerrado, né? Então, fiz diversas pesquisas com alecrim-pimenta, aroeira, barbatimão, farelo da casca de pequi, avaliando o efeito terapêutico dessas plantas. Tudo isso eu consegui desenvolver enquanto trabalhava e enquanto fazia o meu mestrado na UFMG, que tinha um foco muito grande na sustentabilidade. Então, as pesquisas elas foram muito intensas, né, nessa área de controle de qualidade de vacinas, desenvolvendo metodologias alternativas. E por que isso? Porque eu tinha esse desejo? Porque eu sempre buscava oferecer ao mercado produtos de qualidade comprovada, né? Porque era a responsabilidade social que tínhamos. E para que isso fosse feito, deveríamos ter metodologias de controle de qualidade eficazes. Na mesma época, consegui desenvolver também algumas pesquisas utilizando dejetos de animais de laboratório, porque enquanto eu trabalhava nas pesquisas desenvolvendo metodologias in vitro, também me preocupava em melhorar o ambiente de pesquisa em que eram utilizados os animais de laboratório. Então, desenvolvemos pesquisas também com foco na sustentabilidade, mas dessa vez aproveitando os resíduos sólidos provenientes de biotério, e dessa forma contribuindo com a sustentabilidade ambiental. Na mesma época também desenvolvi pesquisas com foco em leite e carne. Para que isso? Para prestar uma informação à sociedade de como estão os alimentos que estamos consumindo. Voltando um pouquinho a respeito dos dejetos dos animais de laboratório, foi possível produzir pesquisas sobre compostagem, utilizando dejetos de animais de laboratório, e ainda avaliar o potencial energético desses
rejeitos de biotério. Então, era uma forma de aproveitar os dejetos, tendo uma fonte de renda alternativa. Em seguida, como sempre busquei estudar os produtos naturais, realizei pesquisas fazendo validação científica para comprovação do saber popular. Então, avaliando o efeito terapêutico de plantas, né, que eu já falei, como alecrim-pimenta, aroeira, barbatimão, erva baleeira, farelo de casca de pequi, dentre outras. Sempre gostei também de fazer pesquisa em interface com a extensão. Foi o caso de quando trabalhei com posse responsável no município de Araçuaí. E esse desejo me surgiu quando, ao chegar na cidade, eu percebi a grande quantidade de animais errantes que tinha nas ruas, né? Então, era mais do que uma obrigação desenvolver pesquisas neste ramo, educação ambiental e posse responsável de animais domésticos no combate à leishmaniose no município de Araçuaí. Porque dessa forma, conseguiríamos saber como estava a situação e o que precisaríamos fazer para melhorar. Foi depois disso que fui mãe pela primeira vez. E foi um alto fator de impacto na minha vida, né? Muito mais importante, muito melhor do que a publicação de um artigo A1. Então, tenho muito orgulho e uma felicidade enorme de ter sido mãe pela primeira vez. E a maternidade não me fez parar com as minhas pesquisas. Muito pelo contrário. Foi um estímulo a mais para continuar a fazer aquilo que eu tanto gostava, que eram as atividades de pesquisa. Então, foi um impulso que eu recebi para continuar com a minha carreira. Depois disso, eu continuei trabalhando com o desenvolvimento de vacinas, desenvolvendo métodos alternativos para controle de qualidade, e assim produzindo produtos mais eficientes e técnicas de controle de qualidade mais viáveis. Tive a oportunidade de desenvolver algumas vacinas, tudo em parceria com os meus colegas da Valer e da UFMG. Estão produzindo vacinas que não existiam no mercado, como a vacina single shot contra o botulismo, e desenvolvimento de técnicas, né, para testar a qualidade dessas vacinas, como o Total Combine Power, que é o TCP. Quando eu iniciei o doutorado, em 2013, no final de 2013, o foco passou a ser outro, porque eu fui inserida num programa de ciências da saúde, trabalhando principalmente com câncer de boca. E as primeiras pesquisas que eu realizei no doutorado foi com ênfase na bioinformática. Foi uma nova metodologia que eu aprendi e comecei a inserir nas minhas pesquisas, porque eu tinha muita vontade de saber como tudo acontecia. E com a bioinformática é possível levantarmos hipóteses, né, para serem testadas posteriormente em laboratório. Então, com a bioinformática, a gente consegue prever mecanismos moleculares que acontecem em algumas enfermidades, como o câncer. E conhecendo, né, esses mecanismos através das análises de bioinformática, é possível propor tratamentos mais eficientes e diagnósticos precoces. O foco da minha pesquisa de doutorado foi desvendando mecanismos moleculares para a ocorrência do câncer, onde eu estudei a leptina como um fator predisponente para o câncer de boca. Era uma pesquisa básica e onde eu procurei desvendar esses mecanismos moleculares e estudar marcadores moleculares para auxiliar no diagnóstico da doença.
ainda no doutorado, consegui também estar inserida em pesquisa aplicada, propondo novos tratamentos para o câncer de boca, como a utilização da metformina e do ácido gálico. Depois que eu finalizei o doutorado, retornei para Araçuaí e continuei com a minha vida de pesquisadora. A realidade era outra, não tinha mais todos os recursos que eu tinha no doutorado e no mestrado, enquanto trabalhava na Valer. Então, eu mudei um pouco o jeito de fazer pesquisa, mas continuei a fazer pesquisa. Foi aí que eu consegui inserir os meus alunos num novo modo de fazer pesquisa através de revisão sistemática de literatura, para fazer compilação e análise crítica de dados, conhecer o que já foi estudado sobre um tema de interesse. Foi bem produtivo, conseguimos desenvolver pesquisas utilizando essa metodologia. Depois disso, fui mãe pela segunda vez. E como não podia deixar de ser, um fator de impacto altíssimo, A1. Mais uma grande felicidade na minha vida. Mais um impulso para continuar com a minha vida de pesquisadora. Um estímulo a mais que eu recebi. Então foram novos desafios, mas eu não parei com a minha vida de pesquisadora. Comecei a utilizar experiências que eu consegui em outras épocas, na época do doutorado, na época do mestrado, já que agora eu estava um pouco mais limitada. Eu tinha 2 filhos, a maternidade agora consumia um pouco do meu tempo, que antes era só destinado para as pesquisas. Então, através da bioinformática, produção de vacinas, tratamentos alternativos para o câncer, que foram conhecimentos que eu adquiri ao longo da minha trajetória, eu consegui utilizá-los para fazer novas pesquisas. Então, desenvolvi pesquisas para auxiliar no desenvolvimento de vacinas contra Corynebactéria pseudotuberculose, por meio de uma análise de bioinformática. Como o cravo da Índia pode atuar na sensibilização de células neoplásicas para a radioterapia. E outras pesquisas com foco nas disciplinas em que eu ministro aula aqui no Instituto. Então, inseri os meus alunos em pesquisas voltadas para o desenvolvimento local. Desenvolvi pesquisas com implantação do campo agrostológico no IFNMG Campus Araçuaí. Sabemos que a produção animal aqui na nossa região é difícil por causa da escassez de água e de alimentos. Então, essa pesquisa com a implantação do campo agrostológico pode possibilitar formas alternativas de alimentar os animais. Então, são oportunidades de melhorias para a nossa região. A apicultura também passou a fazer parte das minhas pesquisas, porque sabemos que a apicultura é importante no Vale do Jequitinhonha, mas precisaríamos conhecer pouco mais a fundo para poder intervir. Então, com o auxílio e a ajuda da aluna Juliana Rezende, desenvolvemos diversas pesquisas utilizando o mel, principalmente o mel de aroeira. E descobrimos que o mel de aroeira tem um grande potencial, até mesmo contra o câncer. Embora sejam estudos preliminares, apenas estudos in vitro, há indícios de que o mel tem uma atividade inibitória sobre a proliferação e migração de células do câncer de boca. Com as nossas pesquisas, mais uma vez, conseguimos fazer interface, pesquisa e extensão para a valorização de um produto local. Ainda seguindo as mesmas linhas de pesquisa, desde o início da minha carreira, conseguimos ter conhecimentos mais profundos sobre os fitoterápicos, sobre as plantas medicinais, utilizando as análises de bioinformática e conhecendo o potencial antimicrobiano
de algumas plantas que estudamos, e além de focar nas pesquisas com câncer, né, utilizando a leptina. Já em 2020, consegui fazer parte de uma pesquisa que avaliou a atividade antibacteriana da Ciparuna guianensis. É uma pesquisa que eu fui convidada para participar juntamente com pesquisadores da Universidade Federal do Tocantins. Fiquei muito feliz com o convite e muito honrada por fazer parte de uma pesquisa tão importante. Continuamos com novas pesquisas. Como a minha área de atuação no Instituto Nutrição Animal e Saúde Animal, estamos desenvolvendo pesquisas na área de forragicultura, utilizando o pó de rocha, né, como medida alternativa para o desenvolvimento dessas plantas, sempre visando a sustentabilidade. No campo da saúde animal, continuo trabalhando com os fitoterápicos, utilizando a bioinformática para conhecer os mecanismos de atuação dessas plantas em diversas enfermidades de animais. E, através desses estudos, pretendemos produzir biofármacos que possam ser utilizados em algumas enfermidades contra animais de produção. Nessa minha apresentação, nesse relato da minha trajetória, eu não poderia deixar de citar duas pessoas que foram essenciais para o desenrolar das minhas pesquisas. Sem essas duas pessoas, jamais eu teria conseguido fazer tudo o que eu fiz. Ana Cristina de Almeida, que foi a minha orientadora do mestrado, e a minha parceira nas pesquisas até hoje. É a quem eu devo muito do meu aprendizado e serei grata eternamente. A outra é Luciana Conceição Farias, que foi a minha orientadora do doutorado. Tenho muito orgulho de ter sido orientada por essa mulher, que realmente é uma mulher de ciência, uma mulher na ciência. Muito competente e muito me ensinou na minha vida de pesquisadora. E como nada na vida da gente é por acaso, eu pude utilizar todos os meus conhecimentos que eu consegui adquirir durante o meu mestrado, o meu doutorado, né, no mestrado utilizando as metodologias in vitro para o controle de qualidade de vacina, no meu doutorado utilizando a biologia molecular, a bioinformática, o desenvolvimento de vacinas no início das minhas pesquisas. Todo esse conhecimento acumulado me proporcionou a capacidade de desenvolver projetos contra a Covid-19, para contribuir, né, com a solução desse momento tão alarmante que estamos vivendo atualmente, né? Então, foi possível elaborarmos propostas que foram submetidas a editais da FAPEMIG, CNPq e CAPES, propondo alternativas de combate à Covid-19. Eu deixo aqui o meu muito obrigado aos organizadores do primeiro WISAIS e deixo também a minha felicidade explanada para vocês, por ser pesquisadora e mãe. Muito obrigada, me coloco à disposição de vocês para o que precisar.